Você sabe de onde veio o primeiro pensamento ruim do Satanás? Vamos descobrir agora como aconteceu o primeiro desejo maligno de Satanás e por que um anjo de Deus se transformou em um ser tão mau. Imagine um ser celestial, revestido em luz e glória, tão belo e poderoso que estava entre os mais altos anjos no céu. Este ser, conhecido como Lúcifer, era um querubim ungido, desfrutava da proximidade com o trono de Deus e era o guardião da majestade divina. No entanto, algo aconteceu para mudar tudo isso. Uma história de orgulho, rebelião e queda que nos traz muitos ensinamentos. No princípio dos tempos, quando o mundo foi feito por Deus, algo aconteceu no coração de um anjo que mudou tudo. No céu, Satanás era conhecido como Lúcifer, que significa portador de luz. Ele era um querubim ungido, colocado por Deus em uma posição de honra e poder. Lúcifer era o mais belo e sábio dos anjos, e sua posição no céu era a mais próxima ao trono de Deus. No entanto, Satanás começou a sentir orgulho. Ele olhou para si mesmo e desejou ser maior do que Deus. Ele queria mais poder e glória. Queria se exaltar acima de tudo o que Deus havia criado. Esse desejo maligno de ser como Deus foi o primeiro pensamento ruim que entrou em seu coração. Lúcifer desejava receber a adoração e a devoção que eram devidas somente a Deus. O orgulho cresceu em seu coração até que ele se rebelou contra Deus. Lúcifer não queria mais obedecer a Deus e ainda convenceu muitos outros anjos a se juntarem a ele em sua rebelião. Lúcifer, agora conhecido como Satanás, conseguiu persuadir um terço dos anjos a se juntarem a ele em sua rebelião. Esses anjos se tornaram os demônios. Houve uma grande batalha no céu, e Lúcifer e seus seguidores foram derrotados e lançados à terra. Por causa desse pecado de orgulho, Lúcifer foi expulso do céu, junto com os anjos rebeldes que o seguiram. Eles se tornaram conhecidos como demônios, e desde então têm tentado atrair as pessoas para longe de Deus. Lúcifer, agora conhecido como Satanás ou o Diabo, tem sido um inimigo de Deus e da humanidade. Ele tenta nos afastar de Deus, nos tentando a pecar e nos separando do amor de Deus. A história de Satanás nos ensina a importância da humildade e da obediência a Deus. Assim como Satanás caiu por causa de seu orgulho, também podemos cair se deixarmos o orgulho dominar nossos corações. Portanto, devemos sempre buscar ser humildes e obedientes a Deus em tudo o que fazemos. Vamos abordar 2 capítulos importantes que estão relacionados ao estado original de Satanás e sua queda. É por isso que é importante não ser orgulhoso e sempre obedecer a Deus. Mesmo que o Satanás tente nos fazer coisas erradas, podemos sempre pedir ajuda a Deus para resistir às tentações. Deus é santidade. Por isso, é claro que todos os anjos foram criados de forma santa por Deus, e cada anjo é uma criação direta dele. Em Ezequiel 28, descreve o estado original de criação de Lúcifer, quando ele estava no céu. Assim diz o soberano Senhor: você era o modelo de perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam: sárdio, topázio e diamante, berilo, ônix e jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o determinei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Antes da queda, Satanás pertenceu à ordem dos querubins, os seres angelicais da mais alta classe de anjos. Ele desfrutava dos mais altos níveis de poder e prestígio que já foram concedidos sobre as criaturas celestiais. Deus revestiu Lúcifer de poder e ele não soube usar, deixou-se levar pela soberba e orgulho. Em vez de dar glória a Deus por criá-lo tão belo, Satanás teve orgulho de si mesmo, achando que ele mesmo era o responsável por seu estado exaltado. O capítulo 14 faz referência à queda de Satanás. Como você caiu dos céus,
ó estrela da manhã, filho da alvorada. Como foi atirado à terra você que derrubava as nações? Você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens. Serei como o Altíssimo. Isaías 14, versículos 12 a 14. O orgulho causou a queda de Satanás. Em Lucas 10, versículo 18, Jesus diz que Satanás caiu do céu como raio. Esse cenário faz referência ao retorno dos 70 discípulos que Jesus enviou para evangelizar e preparar o caminho para Jerusalém. Quando os 70 voltaram de sua missão, eles ficaram encantados ao descobrir que até mesmo os demônios estavam sujeitos a eles. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: Eu vi a Satanás, como raio, cair do céu. Lucas 10, versículos 17 e 18. As palavras de Jesus são um aviso contra o orgulho, como se ele estivesse advertindo assim: Você pode se sentir muito poderoso porque até os demônios estão sujeitos a você, mas lembre-se de que o orgulho é o pecado que origina todos os outros. O capítulo 28 de Ezequiel, já citado nesse vídeo, também fala sobre o príncipe de Tiro, que, assim como Satanás, encheu seu coração de orgulho. O príncipe de Tiro se considerava tão poderoso que acreditava ser comparável a Deus, mesmo diante da morte. No entanto, ele esqueceu que era apenas um homem mortal, sujeito à vontade do Criador. Essa história nos ensina a importância de reconhecer nossas limitações e dependência de Deus. O problema principal do príncipe de Tiro era sua vaidade, que o levou a se considerar igual a Deus. Isso é uma forma de idolatria, que é abominável diante de Deus. O excesso de arrogância levou à queda de Lúcifer da graça e à sua expulsão do céu. Tome cuidado e evite esse perigo potencial, pois Lúcifer se exaltou devido ao seu orgulho, e Deus o removeu de sua posição original e o expulsou do seu bem maior. O pecado usa as bênçãos de Deus em benefício próprio, e também levou outros anjos a se desviarem do caminho que Deus havia ordenado para eles. 1 Timóteo 3, versículo 6 diz: Não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Essa passagem bíblica é mais um alerta sobre a repreensão do orgulho. Neste versículo, Paulo adverte Timóteo sobre a seleção de líderes na igreja. Ele enfatiza a importância de um líder não ser um novato na fé, pois a inexperiência pode levá-lo à arrogância e ao desvio do caminho de Deus. Esse versículo se aplica nas nossas vidas. A falta de experiência mostra que a pessoa ainda não foi disciplinado e amadurecido, portanto não está preparada para suportar aflições e tentações. Satanás, originalmente conhecido como Lúcifer, foi expulso de sua posição privilegiada perto do trono de Deus e da montanha de Deus devido à sua rebelião. Após seu pecado original, Deus o lançou à terra como castigo. Sua rebelião foi considerada flagrante e injustificada por Deus, que o expulsou de sua companhia. A maior penalidade de Satanás será o lago de fogo, conforme descrito nas Escrituras. Jesus disse: Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: Malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Mateus 25, 41. Sabemos que o fim de Satanás e seus demônios será no fogo eterno. Porém, ele ainda está solto na terra. Ele ainda exerce poder sobre as pessoas. Sua condenação é certa, mas só no julgamento final será enviado ao lago de fogo. O pecado fundamental de Satanás parece ser o orgulho, como vimos antes em Ezequiel 28, 17. Existem duas coisas muito importantes a serem observadas. Primeiro, Satanás não queria ser diferente ou inferior a Deus. Ele admirava o poder e a autoridade de Deus e os desejava para si mesmo. Satanás escolheu arriscar se apossar da autoridade de Deus do que submeter-se a ela. Mas a realidade é que ninguém pode ser como Deus.
Deus não compartilhará sua glória ou posição com ninguém. O segundo ponto importante a se observar é que Satanás não aceitou ser servo, como Deus o criou. Ele tinha a intenção de substituir Deus, mas acabou sendo apenas um falsificador. Jamais seria um substituto genuíno. Por causa do seu orgulho, perdeu toda a santidade que havia recebido de seu Criador, sendo corrompido em seu lugar. Mesmo que tentasse, ele não poderia mais se assemelhar a Deus. Isso nos lembra da importância de aceitar e respeitar a posição única de Deus em nossas vidas, evitando a tentação de nos exaltarmos acima de Deus. Eu sou o Senhor. Este é o meu nome. A minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Isaías 42, 8. Esse versículo deixa claro que Deus é único e não compartilha sua glória. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e creiais em mim. E entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim, Deus nenhum se formou, e depois de mim, nenhum haverá. Isaías 43, 10. Olhai para mim, e sereis salvos vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus, e não há outro. Isaías 45, 22. Pois não há outro Deus senão eu, Deus justo e salvador, não há além de mim. Isaías 45, 21. O pecado de Satanás é considerado repulsivo por várias razões. Primeiro, foi o início de uma revolta contra o Deus Santíssimo, sem precedentes até então. Segundo, quando ele foi criado, era adorável e perfeito, sem qualquer falha. Terceiro, sua grande sabedoria destacava ainda mais a glória e a bondade de Deus, contra quem ele pecou. Quarto, por ocupar uma posição elevada, Deus lhe concedeu o prazer de realizar uma função importante. E quinto, por ser perfeito e santo, desfrutava da íntima comunhão com Deus. Lúcifer era conhecido como a estrela da manhã, filho da aurora, que brilhava com a luz sagrada de Deus, tornou-se Satanás, o opositor de tudo o que Deus representa. Essa transformação ilustra a queda da graça e da santidade para a corrupção e a oposição a Deus. O julgamento final de Satanás é um evento crucial descrito na Bíblia, que sinaliza o fim de sua influência maligna sobre a humanidade. De acordo com as Escrituras, Satanás será lançado no lago de fogo, também conhecido como o inferno, onde ele será atormentado para sempre. Esse evento representa a justiça final de Deus sobre o mal e a vitória definitiva do bem. A Bíblia descreve Satanás como um ser maligno que se opõe a Deus e à humanidade. Sua queda foi resultado de seu orgulho e rebelião contra Deus, levando à sua expulsão do céu. Desde então, ele tem buscado corromper e destruir a obra de Deus na terra, tentando afastar as pessoas do caminho da verdade e da retidão. No entanto, a Bíblia também afirma que o destino final de Satanás já está determinado. No livro do Apocalipse, ele é descrito como sendo lançado no lago de fogo, onde será atormentado para sempre, juntamente com seus seguidores. Isso marca o fim de sua influência maligna sobre a humanidade e o triunfo final do plano de Deus para a redenção e a restauração. O julgamento final de Satanás serve como um lembrete poderoso da justiça de Deus e da importância de resistir ao mal e permanecer firme na fé. Também nos lembra da necessidade de estar vigilantes contra as artimanhas do diabo e de nos mantermos firmes na verdade de Deus. Ao fazermos isso, podemos resistir ao mal e permanecer firmes na fé, aguardando o dia em que o mal será finalmente derrotado e a justiça de Deus será estabelecida para sempre. A Bíblia nos ensina que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e devemos humildemente reconhecer nossa dependência dele. Essa história nos lembra que devemos evitar a soberba e a idolatria e sempre nos lembrar de nossa posição como criaturas dependentes de Deus. O orgulho é um pecado sério diante de Deus. Foi esse pecado que levou Lúcifer a se rebelar contra Deus e se tornar Satanás. Deus julgou Satanás por esse pecado e o expulsou do céu, da mesma forma que julgaria o governante de Tiro por seu orgulho. Todos nós podemos aprender com essas histórias de julgamento.
O orgulho é um pecado comum que frequentemente nos impede de crescer em nossa fé e de ter um relacionamento mais profundo com Deus. Quando nos consideramos superiores, perdemos a noção de quem realmente somos e ficamos cegos para nossas fraquezas e pecados. Portanto, devemos humildemente reconhecer nossa condição como seres humanos criados por Deus e depender completamente dele para nossa sabedoria e orientação. Quando confiamos em Deus e em sua palavra, Ele nos guiará em retidão e nos ajudará a evitar o pecado do orgulho. Que possamos seguir o exemplo de Daniel, que atribuiu toda a sua sabedoria a Deus, e de Cristo, que humildemente se submeteu à vontade do Pai. Que possamos buscar o Senhor em todas as coisas, crescendo em humildade e sabedoria. Fique à vontade para deixar seu comentário. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.